Pessoal, boa noite. Obrigada aí pela presença. Nós estamos recebendo hoje aqui o Lesandro, que vai falar para a gente sobre computação, cognição e comportamento no contexto das mudanças climáticas. Esse tema está relacionado com os interesses de pesquisa do Lesandro, que era e acho que vai voltar a ser professor da PUC, mas ele está voltando agora da Alemanha, onde ele estava fazendo o doutorado dele. É uma pessoa com muita experiência já na área de pesquisa, atua em iniciativas de participação popular em ciência e em design por meio de abordagem de inteligência coletiva, sistemas colaborativos e interação humano-computador. É membro efetivo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Rede Ibero-Americana de Ciência Participativa e da Sociedade Brasileira de Computação. Tá? O Lesandro vai começar a falar um pouquinho, depois ele vai abrir para a discussão, não é isso, Lesandro? Lesandro, muito obrigado, por favor. Muito obrigado, Maria Inês, pela apresentação. Como a Inês disse, eu sou professor da PUC Minas desde 2016. No final de 2021, eu me licenciei para fazer o pós-doutorado e eu estou retornando agora o pós-doutorado que eu fiquei fazendo na Dresden University of Technology, na Alemanha. Essa apresentação é sobre um projeto no qual eu tenho trabalhado desde antes de 2021, então é uma coisa que já vem de longo prazo. É um prazer para mim estar de volta nesse espaço, no Instituto de Ciências Exatas e Informática. Eu participei de uma conversa anteriormente, em outubro de 2020, falando de ciência cidadã. Naquela época, a professora Maria Augusta foi a mediadora, e é muito prazer enorme para mim estar aqui agora no curso de Sistemas de Informação, com os alunos do primeiro e do segundo período, e com a mediação da professora Maria Inês. Então, essa apresentação, o nosso objetivo é falar um pouco sobre computação, sobre seres humanos em termos de cognição e de comportamento. Em janeiro de 2020, ocorreu em Belo Horizonte uma grande chuva. E nessa chuva, aconteceram alagamentos em várias partes da cidade que não eram lugares que a gente estava acostumado a ver alagamento. É comum, por exemplo, ver alagamento na Teresa Cristina, no Vilarinho, em algumas partes do Barreiro, mas nessa chuva, nessa grande chuva que aconteceu em 2020, uma grande parte da cidade onde não se via alagamento ocorrendo. Essa chuva que ocorreu em janeiro de 2020 foi a maior chuva, choveu mais, o mês que mais choveu nos últimos 110 anos. No ano passado, a gente observou os efeitos da chuva em Petrópolis. Essa chuva aconteceu em Petrópolis, chegou a gerar por volta de 178 vítimas. 178 pessoas perderam a vida em razão dos efeitos dessa chuva. Este ano, a gente observou uma tragédia em São Sebastião, em São Paulo, que deixaram dezenas de mortos também. Esses eventos são eventos que podem ser analisados na perspectiva do chamado aquecimento global. Nesse caso, um aquecimento global antropogênico. O que é um aquecimento global antropogênico? Antropogênico significa dizer que tem efeitos da ação humana. Então, o ser humano está gerando atividades que emitem gases de efeito estufa, que está gerando aquecimento do planeta. Esse aquecimento gera o que se chama das mudanças climáticas. O clima passa a mudar. E com a mudança climática, o que ocorre é que eventos extremos passam a ocorrer em períodos de tempo menor, então, um mais próximos dos outros e com maior intensidade. Eu dei exemplos aqui no contexto próximo do Brasil, mas eu poderia falar, por exemplo, sobre a onda de calor que aconteceu na Espanha no ano passado, a onda de calor que aconteceu na Inglaterra. Eu poderia falar sobre as chuvas na Índia, ou eu poderia falar na onda de frio que está acontecendo aqui na América do Sul. Então, são vários eventos que podem ser vistos nessa perspectiva.
Raciocinar sobre as mudanças climáticas é algo que a gente pode fazer de diferentes formas. Por exemplo, uma delas é essa que eu acabei de fazer, de contextualizar os eventos climáticos nessa perspectiva. Uma outra possibilidade é falar sobre os ecossistemas. O nível do mar está subindo, e por causa do nível do mar está subindo, algumas plantas e animais estão com o habitat natural deles comprometidos. Então, essa é uma outra perspectiva de falar das mudanças climáticas. Outra perspectiva de falar das mudanças climáticas é falar das ações de mitigação. O que são as ações de mitigação? Dado que o planeta está aquecendo e é isso que está causando mudança climática, a gente tem que colocar em prática ações para evitar que esse aquecimento continue. Então, isso é uma ação de mitigação. Uma ação de adaptação. Olha, dado que o planeta já aqueceu, a gente já está próximo do aquecimento de 1,5 graus Celsius, dado que esse aquecimento já está dado, uma parte desse aquecimento já está dado, quais ações de adaptação que a gente tem que fazer para evitar novas perdas de vidas, né? E ações de resiliência. Como é que a gente prepara a população para ser capaz de lidar com esses desafios, né? Essa é uma outra perspectiva. Outra perspectiva que eu estou interessado em falar com vocês aqui, que me é muito cara, é a perspectiva das pessoas. Então, como as pessoas estão percebendo esses eventos extremos e como as pessoas estão percebendo todo esse debate acerca de ações de mitigação e de adaptação. E também qual é o efeito dos sistemas computacionais nesse contexto. Falar do ser humano associado a tempo e clima é algo que a gente pode voltar na história. Essa imagem, que provavelmente vocês já viram, dessa rocha, essa é uma rocha que está na margem do rio Elba, que é um rio que nasce na República Tcheca e vai desaguar na Alemanha. A margem desse rio tem algumas rochas com algumas inscrições que foram feitas ao longo dos séculos. Essas rochas são chamadas de Pedra da Fome. O que são essas pedras da fome? Vocês podem ver que está de cabeça para baixo ali. Essas pedras só apareciam em períodos de grande seca. Elas só ficavam visíveis em períodos de grande seca. E as pessoas, quando avistavam essas pedras, escreviam a data em que estavam vendo ela. E a inscrição mais famosa dessas pedras é: se você me ver, chore. O que quer dizer? Olha, se você está vendo esta rocha, é porque o rio baixou. E se o rio baixou, está parecendo uma grande seca. Então, chore. Chore porque é um cenário muito difícil, já passei por ele e é uma situação difícil. Então, é essa mensagem que está escrita nessa rocha. Atualmente, muitas dessas rochas não estão mais debaixo de água, porque ocorreram represas e aí essas rochas são visíveis durante todo o ano, durante todo o tempo. Mas as mensagens, na época que elas foram feitas, elas tinham um significado muito forte. Onde esses registros são feitos atualmente, né? Se a gente pensar, isso aí é coisa que o pessoal fez há 3, 4, 5, 6 séculos. E atualmente, onde estariam esse tipo de registros? Talvez esses registros estejam em rochas, mas também estejam, talvez, em grafites, talvez estejam em pichação, ou no Brasil gelado sul. Né? Então, mas, certamente, aí a minha opinião, eu acho que, de uma forma ou de outra, esses registros vão parar em sistemas sociotécnicos. O que são sistemas sociotécnicos? Sistemas que agregam pessoas e, em particular, sistemas que as pessoas podem produzir conteúdo, né? Então, esses dados, essas informações vão surgir, vão acabar aparecendo em algum momento em sistemas que a gente desenvolve, redes sociais, por exemplo. Analisar esse contexto, tendo em vista a perspectiva tecnológica, né, o fator humano e computacional no contexto das mudanças climáticas, envolve a gente pensar a computação, o papel da computação nesse contexto, mas também o papel do ser humano nesse contexto, que é como o ser humano pensa toda essa questão da crise climática, da emergência climática, e como o ser humano age. Então, pensar, nesse caso, é a cognição. E o agir é o comportamento. Então, a gente está interessado aqui em discutir como que a pessoa age e ela pensa por intermédio do sistema computacional no contexto aí das mudanças climáticas. Então, a interação humano-computador é uma área que existe dentro da ciência da computação e que ela está interessada no projeto, na avaliação e na implementação de sistemas computacionais interativos, ou seja, sistemas que são feitos para as pessoas usarem. Além disso, ela está interessada nos fenômenos que o cercam, ou seja, tudo aquilo que ocorre em um dado contexto em que o ser humano usa um sistema computacional para fazer alguma coisa, isso é objeto de interesse da área de interação com o computador. Então, para enquadrar essa nossa análise do ser humano usando tecnologia no contexto das mudanças climáticas, a gente pode olhar essa perspectiva dessa área, da área de interação com o computador.
Os sistemas computacionais já são amplamente usados, não só pelas pessoas, mas também pelas autoridades, no caso, autoridades climáticas. Por exemplo, essa aí é a Defesa Civil de Belo Horizonte. A Defesa Civil de Belo Horizonte, há mais de 10 anos, tem uma presença muito forte em sistemas digitais, em redes sociais, por exemplo. A Defesa Civil de Belo Horizonte, além dos alertas que ele envia por SMS, que são enviados para os smartphones, está presente no Telegram, está presente no Instagram, está presente no Facebook, está presente no Twitter. Quase diariamente tem alguma publicação da Defesa Civil informando sobre alguma coisa. Aí, quando tem a probabilidade de ter uma chuva forte, aí tem um alerta da Defesa Civil. Aí, quando tem a probabilidade de ter um alerta como esse, de baixa umidade, então tem uma informação da Defesa Civil. E a presença dessas autoridades nesses sistemas gera um espaço para que as pessoas também estejam lá e que possam conversar sobre isso, possam falar um pouco sobre isso. Além disso, além da presença das autoridades, a gente tem a presença da autoridade divulgando sobre questões de tempo e clima. A gente também tem o sistema sociotécnico como espaço para o debate. Por exemplo, esse é um tweet do ex-presidente dos Estados Unidos, questionando que está frio e que, enquanto isso, o país dele gasta trilhões de dólares para poder resolver o problema do aquecimento global. E ele tenta associar a questão de estar frio, a questão de tempo, com uma questão muito mais complexa, que é a questão do clima. E a resposta também ocorre via redes sociais. Por exemplo, esse meme é uma das respostas desse tweet. Está escuro, logo o sol não existe. Está escuro, logo o sol não existe. É o equivalente para dizer que se está frio, logo o aquecimento global não existe. Então, não posso concluir que se está escuro, o sol não existe. Da mesma forma que eu não posso concluir que porque está frio, o aquecimento global não existe. Então, as redes sociais, as aplicações de redes sociais, esses sistemas sociotécnicos, eles se tornam espaço para esse tipo de debate. Pensar isso na perspectiva da cognição envolve trazer teorias que tratam disso. Uma teoria que é especialmente interessante, muito interessante, é a teoria da racionalidade limitada. Essa teoria ela foi desenvolvida na segunda metade do século passado. Um pesquisador bastante proeminente nessa área é Herbert Simon. Ele ganhou o prêmio Turing em 1965 e ganhou o prêmio Nobel em 1978 por esses trabalhos que ele fez. Ele explica essa teoria para a gente de forma muito interessante, de forma muito simples para a gente que é da computação. O que ele diz é o seguinte: eu posso fazer uma analogia entre um computador e um ser humano, para poder raciocinar sobre isso, sobre essa teoria. Um computador ele tem limitação de memória, tem um laço de memória, ele tem limitação de processamento. Se eu tiver que fazer uma computação muito pesada nesse computador, eu posso barrar nos limites de memória e processamento. Nesse caso, o computador vai continuar fazendo a mesma computação, mas vai demorar muito tempo, séculos, ou pode ser que eu não consiga fazer aquela computação, porque não tem memória suficiente ou não tem capacidade de processamento suficiente. O ser humano, ele também tem limites. A gente também tem uma memória, teoricamente, uma memória de curto prazo, uma memória de longo prazo, a gente faz processamento. E quando a gente tem muita informação, ou tem tão pouca informação, a gente também esbarra nos limites. Então, isso é tudo inconsciente. Tá? A gente chega a situações que você precisa tomar uma decisão. Essa decisão está analisando todas as possibilidades para fazer essa escolha? Não. Está levando em conta algumas das coisas que você tem acesso e que você usa para fazer aquela escolha. Isso leva você, de acordo com essa teoria, a tomar uma decisão que pode ser irracional. Irracional por quê? Porque ela não é perfeita. Você não teve todos os recursos para fazer a escolha. Você teve em conta uma capacidade pequena de memória, você não lembra de tudo, e de processamento. Você não é capaz de analisar todas as possibilidades possíveis. E o mais interessante nessa teoria, que é relevante para a gente, é por que a nossa racionalidade é limitada e a gente acaba tomando decisões que são irracionais, e as decisões são associadas àquilo que a gente chama de um viés cognitivo. O que é um viés cognitivo? Inconscientemente, você aplica uma heurística, um caminho alternativo para uma solução, mas essa heurística, ela tem um problema conhecido. São várias heurísticas, mas para a gente aqui, interessa muito a heurística chamada, que é o viés, né? O viés causado por heurística, que é o viés da normalização. O que é o viés da normalização? E o ser humano acaba incorrendo nele. É como se eu tivesse assim, olha, tem esse espaço desse trem, mas eu não estou aqui há 10 minutos, eu passo nenhum trem. Passou uma hora, nenhum trem. Passou 2 dias, nenhum trem. Eu posso deitar aqui e ficar tranquilo que não vai passar trem nenhum. Talvez o trem passou uma vez por semana e em algum momento ele vai passar. Mas eu não tenho todo o histórico desse trem para saber quando é que ele passa.
Então, isso eu normalizei. Eu normalizei o fato de que não está passando trem. Eu fiquei aqui um tempo e não passou, então não vai passar trem. E o ser humano acontece. Isso com o ser humano também. Um caso que acontece muito de normalização é, se eu mandar para vocês uma mensagem dessa madrugada dizendo, vai chover muito forte hoje, e acaba que não chove. Se na semana que vem eu mandar uma outra mensagem para você falando, vai chover muito forte hoje, e aí você fala assim, será que vai chover mesmo? E se na terceira, e não chove, e se na terceira semana eu mandar a mensagem outra vez, você vai dar pouquinho ou nenhuma importância para essa mensagem. Por quê? Porque ocorreu aí um falso positivo. O que é um falso positivo? É quando você diz que uma coisa vai acontecer e ela não acontece, nesse caso. E esse falso positivo leva você a ignorar isso. Você normalizou o fato de que essa mensagem ela erra, ela não é importante. Outra coisa que acontece é subestimação. O que é isso? Ah, disseram que vai chover. Choveu, mas foi pouco. Você nem achou que a chuva foi tão grande assim? Né? Aí, normalmente, quando tiver um alerta climático, você vai falar, essa chuva que eles falam que vai ter, nem uma chuva tão forte, né? Isso é uma subestimação. Note que o viés da normalização é diferente da adaptação no contexto do clima. Adaptação é quando você adapta, você constrói mecanismos para ser capaz de reagir às situações climáticas mais difíceis. É quando você se adapta, você muda, você constrói pontes mais fortes, você alarga os rios. Isso é uma ação de adaptação. A normalização é quando você simplesmente acha que tudo bem, não tem problema, não vai acontecer nada. Então, olha só essa notícia. Tarcísio diz que alertas por SMS antes da tragédia em São Paulo não tiveram efetividade. Por que os alertas, aí sempre da tragédia que aconteceu este ano, né? Por que os alertas não tiveram efetividade? Aí tem várias explicações para isso, mas em parte dessa explicação, uma razão teórica, pode ser o fato de que as pessoas não deram a esse alerta tanta importância. Até porque foram muitos tempos, no início, uma grande discussão se esses alertas foram emitidos ou não. Depois, notou-se que sim, foram emitidos algumas mensagens SMS. Mas a importância que foi dada a essa mensagem para as pessoas não foi a importância que elas esperaram. As pessoas ignoraram boa parte dessas mensagens. Então, ela perdeu a efetividade. Isso é simplesmente um comportamento humano. Uma máquina, se você manda uma mensagem para ela recebe a mensagem e processa. Agora, o ser humano, como que ela vai receber? Aí depende do comportamento humano, da cognição humana. Esse é um outro caso, bastante delicado. Essa notícia diz que 6 meses depois da tragédia de Petrópolis, as famílias ainda viviam na área de risco. Tem vários fatores que afetam isso. Um dos fatores muito importantes, por exemplo, é o fato que as pessoas, muitas vezes, não querem ir para o abrigo e elas não têm para onde ir. E elas fazem escolha de ficar naquele lugar. É uma escolha, decisão, que elas vão usar a racionalidade delas para tomar. Mas, nesse contexto, há também o fator de que, olha, não aconteceu comigo nada nessa tragédia, então eu espero que talvez na próxima, se acontecer, não vai acontecer nada comigo. Então tem um pequeno elemento também de normalização. E, surpreendentemente, por que eu estou falando disso? É porque cada vez mais estudos mostram que nós estamos normalizando demais as mudanças climáticas. As coisas estão tratando como normal coisas que não deveríamos tratar como normais. A gente está simplesmente não adaptando e simplesmente achando que vamos levando. Além da racionalidade, tem um fator muito importante para a gente, que é da distância psicológica. Né? Se eu falar para vocês assim, olha, gente, está acontecendo ondas de calor na Espanha. Aconteceu no ano passado, eu estava lá, muito forte. Se eu falar assim, você vai falar para mim, Alessandro, Espanha é tão distante, está na Europa, a gente está aqui no Brasil, é muito diferente. Isso é o quê? Isso é uma distância psicológica e espacial. Você não está preocupado, você acha que será muito distante. Aí eu falo assim, olha, mas as geleiras estão derretendo. Eu falo, as geleiras aqui nem geleiras têm. É uma distância psicológica, né? A distância social, aí eu falo, gente, está acontecendo inundações, está morrendo muita gente na Índia. Aí você fala assim, mas a Índia é um país muito populoso, uma densidade populacional muito grande, é outro aspecto social, é diferente da gente. As pessoas tendem a fazer isso também. Hipotético. Aí eu falo, olha, gente, embora nessa região que você vive, nunca tenha acontecido uma grande inundação, com a mudança do clima, vai passar a ter inundação nesse lugar. Aí que você fala, gente, eu vivo aqui há tantos anos, nunca aconteceu nada. Isso é só uma hipótese. Isso pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, é uma distância psicológica também de algo hipotético. E outra que é extremamente comum, no debate científico, inclusive. Científico no sentido de como as pessoas percebem aquilo que os cientistas estão dizendo, que é o temporal.
é quando a gente diz, por exemplo, que, olha, em 2100, se nada for feito, em 2100, o estado que o clima, em termos de precipitação em chuva, o estado que o clima será esse que você vê aí à direita. O clima vai mudar fortemente. À esquerda está o clima se as ações para conter o aquecimento global forem tomadas. Olha só o quanto o clima vai mudar, o quanto em determinados lugares vai passar a chover muito mais do que chove, e em outros lugares ficarão muito mais secos, muito menos chuva do que tem atualmente. Mas aí a pessoa diz assim, olha só, isso é 2100. Eu tenho que me preocupar com a prova que eu vou fazer amanhã. Eu tenho que me preocupar com o meu trabalho amanhã. Então, 2100 é algo, cronologicamente, para você, tão distante essa distância psicológica. Então, todos esses fatores levam as pessoas, aos poucos, a não tratarem desse problema. E tudo isso que eu estou dizendo, por exemplo, todos esses fatores psicológicos, a gente observa deles em mensagens de pessoas em redes sociais. A partir da análise e processamento do que as pessoas publicam durante eventos climáticos, depois deles, você percebe todos esses fatores psicológicos e o viés de normalização, por meio das mensagens, do que elas estão dizendo. Um outro elemento, que é um oposto, né? Que esse é um novo, a literatura científica de mudanças climáticas já tem décadas, muitas décadas, que as pessoas estão investigando o que está acontecendo. Esse é um fenômeno que tem aparecido nos últimos 3, 4 anos, que é o fenômeno da ansiedade climática. A ansiedade climática, o que ela provoca é que as pessoas começam a se preocupar excessivamente. Por exemplo, eu estava na Espanha, conversando com uma amiga, e ela já tem por volta de 40 anos. E aí ela falou, olha, eu estou fazendo esforço em vários tratamentos para engravidar. Eu estou querendo engravidar, eu tenho uma criança, que eu ainda não tenho. Ela me falou, mas tem hora que eu penso assim, será que eu devo mesmo fazer todo esse esforço? Porque eu vou ter uma criança para colocar nesse mundo que está mudando e ela vai ficar sofrendo com esses desastres. E pior, ela pode virar para mim e falar assim, por que vocês fizeram algo quando estava tempo de ser feito algo? Mas esse tipo de pensamento é um pensamento que leva a um sofrimento que é muito grande. Note que a ansiedade por si só, a ansiedade climática por si só, a ansiedade não é um problema. A ansiedade pode ser um motor para que sejam feitas ações de adaptação. Mas chega um ponto que ela pode se tornar um problema. A pessoa começa a entrar num fenômeno que o psicólogo chama de ruminação. Ela fica constantemente só pensando naquilo. Naturalmente, a gente não quer que as pessoas entrem em normalização, mas a gente também não quer que as pessoas entrem em ansiedade climática. E a ansiedade climática também tem sido detectadas por meio de postagens das pessoas em redes sociais. Então, as mensagens que as pessoas publicam, já é possível identificar esse tipo de comportamento, de que isso está acontecendo. E muito em laboratórios também. É um fenômeno que, na literatura científica, tem crescido bastante. Tudo isso que eu disse é para dizer um pouco do que a gente faz, que é um estudo arqueológico. Eu adoro arqueologia, eu acho fantástico. E a arqueologia trata do passado, mas também trata do presente. A arqueologia trata, na verdade, de você juntar elementos, juntar materiais, analisar esses materiais, tentar conectá-los para reconstruir o que estava acontecendo ali, para reconstruir o significado disso. Então, se a gente quiser entender como as pessoas estão lidando com essa grande crise climática, com essa emergência climática, a gente também um trabalho de arqueologia por meio de dados, né? Juntar dados de diferentes fontes e tentar entender o que se passa, o que está acontecendo. E, naturalmente, para trabalhar com tantos dados, eu vou falar um pouco dos desafios disso, a gente precisa de algoritmos sofisticados para isso. A gente precisa ser capaz de gerar hipóteses e teorias a partir daquele dado. E usar machine learning, aprendizado de máquina, para ser capaz de gerar modelos explicativos, ou seja, modelos que digam para a gente, olha, nesse dado está o comportamento, o que provoca esse comportamento é esse padrão aqui. Ele aponta para a gente o padrão, que é o que a gente chama de atribuição. Então ele fala, olha, esse é o comportamento padrão, e isso é muito influenciado por essa variável aqui. Isso ajuda o quê? Tanto a gerar teorias e hipóteses, como a ter evidências para ações climáticas, para que as pessoas possam ter ação de adaptação e mitigação. E quais são os desafios desse estudo? Bom, tratar dados fragmentados. Se eu disser para você, se me ver, chore, você não vai entender. Se me ver, chore, o que isso quer dizer? É uma frase, então, tem sentido se a gente não pensar ela, que isso está escrito numa rocha que ficava debaixo da água, só um período de seca que ela aparecia, e era seca que causava muita fome. Então, a mesma coisa, na rede social que a gente tem fragmentos. Não só em redes sociais, mas em sistemas sociotécnicos de forma geral. A gente tem fragmentos que a gente precisa descobrir qual é o contexto dele, né? O que, onde, quem, quando, e a partir disso a gente consegue entender
o efeito daquilo, a importância daquela frase. Esse é um desafio que eu tenho dado muito ultimamente, que é, eu tenho vários dados que eu tenho coletado nos últimos anos, e eu preciso analisar e tirar o significado deles. E a gente não tem nenhum chat GPT que está na moda, dependendo da frase que eu passo para ele, se foi uma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, do frio, ou uma coisa que aconteceu no nordeste do país, em Campina Grande, do calor, ele não sabe distinguir isso e ele não sabe resolver para mim. E nós não temos algoritmos para lidar com determinadas peculiaridades e contexto. A gente precisa considerar diferentes linguagens, emojis, palavras, memes. A gente precisa considerar diferentes mídias, vídeo, áudio, precisa considerar diferentes formatos. Ponderar comportamentos interessantes que são característicos desse tipo de ambiente. Se eu estou baseado em dados desse tipo de ambiente, eu tenho que saber que o sistema afeta. Dois efeitos fortes são câmera de eco e espiral de silêncio, que são esses dois aqui. O que é a câmera de eco? As pessoas em sistemas sociotécnicos, principalmente em redes sociais, elas tendem a formar bolhas, né? Bolha no qual as pessoas publicam aquilo que ela quer ouvir. E são geralmente coisas que ela gostaria de falar. Ela vai formando essa bolha. E espiral do silêncio. O que é espiral do silêncio? A pessoa ela tem uma resistência, ela tem um medo do isolamento. Então, ela evita falar naquele grupo de pessoas coisas que possam ser percebidas como ruim. Porque senão vai causar uma estranheza e pode levar ela até o isolamento. Então, ela se autocensura. Ela para de tocar interpretações. Esses dois comportamentos ocorrem no contexto de clima. Mesmo a pessoa que ela está preocupada com o clima, se ela está no culto negacionista, ela se cala. E ela não fala nada. Esse tipo de silenciamento impede determinadas políticas. As pessoas começam a normalizar porque ninguém está falando disso. Não é problema. Então, ao analisar dados que foram coletados nesse tipo de ambiente, não é só analisar o dado em si, é saber que o ambiente afeta o que está sendo publicado também. Então, nessa fala, pessoal, eu evitei colocar detalhes das minhas pesquisas, vocês podem questionar um pouco sobre eles. A principal mensagem aqui é mostrar o quanto a abordagem computacional, os algoritmos que a gente produz, as formas de coleta de dados que a gente tem, a forma de tratamento de dados que a gente pega, os algoritmos de machine learning, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, eles são importantes nesse grande desafio que é ter ações de adaptação, de mitigação diante aí das mudanças climáticas. Está aí uma grande luta para ver se mantém o aquecimento em 1,5, o aquecimento global, e toda vez que sai uma projeção é de que esse aquecimento não será mantido nesse intervalo. Então, mais ações são necessárias. Então, sistemas e abordagens profissionais elas são essenciais na compreensão sobre como as pessoas estão pensando e agindo diante disso. E por que é importante pensar em como as pessoas estão pensando e agindo? Porque a gente consegue antecipar problemas, né? Consegue antecipar os riscos. Bom, era basicamente isso que eu gostaria de falar com vocês. Gostaria muito de agradecer a atenção dos alunos que estão aqui na Faculdade de Contagem, inicialmente, no primeiro e segundo período do curso de Sistema de Informação, e agradecer também àqueles que nos acompanham por meio de Teams. Muito obrigado. Sim, nós teremos algumas perguntas. Eu vou passar para a Marinês, que ela vai gerenciar isso. Muito obrigada, Alessandro. Não sei como é que nós estamos aí com o público externo. Eu vou passar para as perguntas daqui a pouquinho para vocês, mas eu vou aproveitar que eu já tenho duas. Hã? Tá bom. A primeira pergunta é a seguinte, Alessandro. Eu poderia pensar nessa abordagem que você usou, por exemplo, em relação à Covid, né? Assim, cognição, etc., ou em relação a algum outro problema de saúde, ou em relação à pobreza, ou em relação a um monte de coisa. Por que mudanças climáticas? Não, o porquê de mudanças climáticas tem várias explicações. Primeiro, porque é um interesse pessoal, eu estou interessado no esse tópico, mas em relação a outros problemas, como o caso da Covid, tem algo nas mudanças climáticas que é sutil, e por ser sutil é perigoso. Porque uma coisa é chegar um momento e a gente falar, gente, como aconteceu há 2 anos, a gente estava vivendo assim normalmente, a gente chegou, olha, gente, começou a pandemia, e a gente vai começar ações drásticas. E em uma semana, em um mês, praticamente, já estava começando, no Brasil, ações de isolamento social. Então, foi algo imediato. Gente, aconteceu, a gente precisa fazer isso.
ele precisa agir. Então, quando isso acontece, a reação das pessoas tende a ser uma reação imediata àquilo de tentar ajudar a resolver o problema. Outra coisa é quando a gente fala de algo que, olha, vai acontecer daqui a 100 anos. As pessoas geralmente, vamos tocar na sua vida, eu preciso fazer isso, eu preciso preocupar, eu vou comprar o carro porque eu preciso do carro. Eu sei que o carro tem um problema da emissão dele, nível de emissão dele, mas eu preciso do carro. A questão daqui a 100 anos a gente pensa um pouco mais pra frente. E isso não acontece quando a gente fala de coisas como a pandemia, por exemplo. Então, é uma variável que acaba sendo determinante do tipo de abordagem. Por isso que é perigoso. Porque a pandemia foi fácil de resolver, porque está aqui, você está vendo o resultado, os hospitais são cheios. Agora, a mudança climática, as pessoas morrem todo ano nos efeitos dela, e as pessoas ainda não se tocaram exatamente o que está acontecendo. E no caso da pobreza, tem um outro fator que é a pobreza, ela acaba afetando a sociedade, mas ela acaba afetando a sociedade de forma desigual. Muitas pessoas sofrem com a pobreza, enquanto alguns, que geralmente são aqueles que podem tomar decisão política, eles não sofrem. Então, eles não têm tanta iniciativa de atacar aquilo. No caso da mudança climática, e aí tem a questão da justiça climática, aí quase todos são afetados. São aqueles que são pobres. Há um grande debate sobre quais regiões da cidade acaba sendo mais ou menos afetado. Um exemplo que eu digo é quando a avenida alaga, não passa o carro de ninguém. E, por exemplo, aqui em BH, a gente tem avenidas importantes que alagam. A Empresa Cristina, por exemplo. E aí acaba afetando muita gente. Então, ela acaba afetando mais, de forma mais distribuída do que acaba acontecendo com a pobreza, no qual alguns que tomam decisão ficam. Então, essas são razões. Existem muitos desafios no contexto de mudanças climáticas, de se entender o que está acontecendo, quais são os comportamentos humanos, que não acontecem nesses outros cenários. Isso torna desafiador, eu gosto de desafio, então eu gosto desse contexto. Obrigado. Na verdade, em relação à Covid, se a gente pensar que a Covid-19, né, e que em 2020 o pessoal saiu para o carnaval normalmente, a gente vê numa escala de tempo menor, mas o problema é bem parecido. Com isso tudo que você fala, não, é só uma gripezinha, etc, etc. Né? Mas concordo, mas é só assim, a gente vê os mesmos aspectos que você destacou, só que tudo muito mais rápido. Eu queria perguntar outra coisa, que é o seguinte, você mostrou a pedra lá, se me vir chore, ou depois mostrou o gazinho frio. Esse registro da pedra, me parece que é um registro muito mais perene do que o registro do grafite, o registro no Twitter, o registro no Instagram. Qual que é a diferença de analisar a cognição, o comportamento, etc., do ponto de vista que um registro tem, sei lá, 200 anos, e quando tem seca todo mundo vê, 200, 500, sei lá quantos anos, quando tem seca todo mundo vê, um registro no Twitter que daí, se você esperar 2 dias para ver, você já não acha ele mais. Não, muito obrigado, Benedessa. Olha só, aquele registro, eu gosto dele, porque ele está com o clima, e porque ele foi preservado ao longo do tempo. Né? E talvez tenha sido preservado porque foi escrito em rocha. E rocha, que a maior parte do tempo não era visível, ficava debaixo d'água. Então, quando se via ela, se via a situação bem específica, uma situação de catástrofe. Mas, nesse contexto, eu acho interessante pensar que atualmente, cada vez mais se preocupa-se com a preservação dos dados que estão na internet, né? Tem o Internet Archive, que está começando a fazer um excelente trabalho nesse sentido, e eu tenho dúvidas sobre, por exemplo, em que medida as informações importantes sobre o que está acontecendo atualmente, como se saberão no futuro sobre o que está acontecendo atualmente. Aí a arqueologia é importante, né? Então, a gente precisa voltar para a questão do passado, no dado do passado, para entender o que aconteceu. Fazer a arqueologia, a reconstrução do momento que as coisas acontecem é muito difícil. Os dados mais claros nos meus estudos são os dados de 2021, início de 2021. Quando eu consigo analisar com clareza qual é o evento climático que aconteceu naquele momento, o que as pessoas estavam falando. Naturalmente, a gente também faz o papel de apresentação do dado. Então, a gente preserva aquela informação sobre o que as pessoas estavam falando naquele momento. Mas a gente vive um momento histórico em que as coisas são tão sólidas, escritas em rocha mais. Então, a gente vai ter que criar outros mecanismos aí para poder entender a preservação desse dado. Mas ter esses dados e analisar esse dado no momento que está acontecendo é bom para que a gente já preserve essa informação para que ela possa ser usada no futuro. Mas eu não espero que... Eu espero e imagino que as informações publicadas em redes sociais, diferentemente porque o mundo é outro, né? O mundo é mais digital do que ele era no passado, que eles também sejam preservados. Porque a gente precisa analisar isso no futuro. Mas analisar os diferentes tipos de dados, dados que são muito físicos e que aparecem em redes sociais,
e dados que estão genuinamente publicados em redes sociais, unicamente lá, por exemplo, o caso da foto, da pichação, do grafite, que foi postado na rede social. A gente espera que isso também seja preservado, porque é de conselho social. Mas é um sinal diferente. Aquela imagem da pedra, o contexto dela é legal para a gente, para pensar a semelhança que é ser uma coisa fragmentada e precisa de contexto para entender. Da mesma forma, de contexto de redes sociais, que também são fragmentados, que também precisam de contexto para entender. E todos têm que ser preservados. Obrigado. Então, você citou várias questões que são uma dificuldade no combate às mudanças climáticas. No geral, eu percebi que elas muito se relacionam com mídias sociais de forma bem abrangente. Você teria, já que você está fazendo esse estudo e apresentação, teria, vamos dizer, seu ponto inicial, que seria do combate contra essas dificuldades, vamos dizer, um pontapé inicial para começar esse combate, de acabar com, vamos dizer, furar as bolhas e diminuir um pouco a normalização desses acontecimentos? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Iago. Obrigado, Iago, pela pergunta. Bom, Iago, eu gosto da pergunta porque ela me faz pensar coisas que são complexas. Por quê? Porque na atividade científica, vocês vão ver isso, e aqui eu estou tratando de científico, por exemplo, quando eu falo da teoria da racionalidade limitada, eu estou falando de algo que a teoria, no sentido formal dela, significa dizer que é algo que pode ser verificado a partir da realidade. Então, é todo um debate baseado na ciência. Né? E quando você me diz sobre a observação, a primeira coisa que o cientista faz, na prática, é observar o fenômeno e descrever aquele fenômeno. Na prática, o cientista não intervém na realidade. Ele analisa a natureza, ele observa os fenômenos da natureza e descreve aqueles fenômenos. Mas, cada vez mais, a gente é solicitado, além de analisar a realidade, como você bem colocou, propor soluções. E isso é necessário. A partir do momento que a gente observa o comportamento, e esse comportamento ele pode ser perigoso, a gente tem que propor ações. Mas a etapa atual é basicamente de tentar entender o que está acontecendo. Basicamente, você pode pensar o seguinte: no início da Covid, que doença é essa e como reagir para ela? A gente vai... será que a doença pode ser transmitida por superfície? Será que ela é transmitida só pelo ar? Então, é um papel para você entender. Depois que se entendia, aí sim, a gente pode começar a reagir. A questão do fator humano, de como as pessoas se comportam, é um fenômeno muito novo nos estudos de mudança climática. Eles estavam focados em outras coisas. Eu estou tentando elencar, nas minhas propostas, algumas soluções sobre como propor ações de adaptação, de resiliência, a partir do momento que a gente sabe qual é o comportamento das pessoas. Mas isso envolve uma outra literatura que é complexa, que é a literatura da cultura e da comunicação. Por exemplo, as ações que se fazem no Brasil, por questões culturais, são diferentes das ações que se fazem nos Estados Unidos, por questões culturais. E a comunicação, a abordagem de comunicação que funciona é diferente. E aí entra um outro elemento que é extremamente interessante, que é a multidisciplinariedade. Analisar o comportamento, você deve ter visto, já requer sair da computação um pouco, sair da computação bastante, para entender o que está acontecendo. E propor soluções aí tem que ir além. É necessário dialogar com as outras áreas, porque a partir do momento que você mostra que tem um problema, talvez quem vai ser a melhor pessoa para montar uma solução para aquele problema são pessoas da outra área. Elas precisam saber que existe um problema primeiro. E aí é a questão da observação. Obrigado, Iago. Alessandro, primeiramente, boa noite, meu nome é Matheus. E o que acontece? Tem um youtuber que chama Sérgio Sacani. E ele não pode... é uma dúvida bem específica sobre aquecimento global. Ele foi num podcast e falou que o aquecimento global tem um ciclo. E que as alterações humanas, o que os seres humanos estão fazendo, tipo, tanto na indústria quanto que cada um faz ali, essa diferença ela não é significativa. Ele afirmou no podcast. E ele é formado, ele é geólogo, enfim, tem uma formação, tem um mestrado, enfim. E aí eu queria saber se, visando isso, a sua pesquisa ela tem a intenção de alertar a população das causas disso. Então, por exemplo, alertar a população de uma enchente, das causas do aquecimento global, ou se tem a intenção de conscientizar a população, ou os dois,
Eu queria entender melhor se essa questão do aquecimento global é uma mentira dele, e visando isso a pesquisa tem a intenção somente de alertar, ou se se essa intenção é uma verdade e a sua pesquisa só tem a intenção de conscientizar, ou se essa pesquisa é uma mentira, então essas ações das pessoas fazem uma diferença nesse ciclo, e a sua pesquisa tem a intenção tanto de conscientizar a população, quanto de alertar também, e é isso. Matheus, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante desafiadora, mas vamos tratar da sua pergunta, que olha, primeiro ponto, na etapa de observação, a gente observa todos. Aqueles que acham que é um fenômeno real e aqueles que não acham que é um fenômeno real. Então, a gente observa o Donald Trump dizendo que está frio, nem tem aquecimento global, e a gente observa as pessoas postando meme dizendo que, olha, da mesma forma que o fato de estar escuro não significa a não existência do Sol, o fato de estar frio não significa a não existência do aquecimento global e da mudança climática. Então, olha só, então a gente observa todos. A gente quer saber, entender o que está acontecendo. Nos dois lados desse debate. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, acerca dos argumentos contrários às mudanças climáticas, aí tem uma questão científica muito interessante, e que eu gosto muito, que como é que se dá a construção do conhecimento científico. Naturalmente, dizer coisas, a gente pode dizer abertamente. Por exemplo, eu não coloquei aqui no slide nenhum resultado de uma pesquisa minha, embora tenha artigos que estão para sair nos próximos meses. Eu não coloquei por quê? Porque na ciência, a construção do conhecimento se dá por uma coisa muito interessante chamada revisão por pares. Lesandro faz uma pesquisa, e Lesandro está demonstrando o fenômeno da natureza, estou mostrando que o fenômeno da natureza ocorre ou que não ocorre. Eu posso chegar na sociedade e dizer isso? Não. Eu preciso submeter isso aos meus pares. Quem são meus pares? São outros cientistas que vão revisar tudo isso que eu fiz, verificar se eu cometi algum erro, verificar se meus dados são confiáveis e verificar se as minhas conclusões são corretas. E a partir do momento que eles verificam isso e dizem, olha, não, está ok, aí o artigo é publicado. Essa é a diferença entre o debate que se dá no meio científico e o debate que se dá aberto na sociedade sem um rigor científico. Por exemplo, eu não consigo rebater um argumento sem ver o artigo. Por exemplo, se alguém está tentando negar o efeito, o aquecimento global antropogênico, ou seja, o efeito humano no aquecimento global, ele deve publicar um artigo demonstrando tudo aquilo, e aí nós vamos revisar esse artigo e verificar se ele tem razão. A ciência ela não é uma religião, a ciência ela passa dos fatos, né? Então, acho que isso tem sido demonstrado. E se for demonstrado, se for correto, vai ser publicado e vai se tornar um fato concreto ali, né? Mas o que eu acho que acontece no debate, e aí a internet, ela acabou causando esse comportamento também, é uma coisa também de ser muito estudada, né? A internet causou esse comportamento, porque as pessoas se sentem muito abertas a falar coisas sem serem tão cobradas a demonstrarem formalmente a que elas estão falando, por meio de uma literatura científica. E por isso, pessoal, que é muito importante, a gente deve ouvir todos, naturalmente, mas na hora de tomar uma decisão baseada no que a gente ouviu, a gente deve fazer uma checagem com muito cuidado para ouvir, para checar aquilo. Eu não estou negando a possibilidade de que tenha alguém, um cientista no futuro, que diga que, olha, nada disso é o que a gente achava que era. A ciência é assim. A própria pandemia, para fazer uma associação, né? No início, os cientistas diziam que, olha, a chance de transmissão por meio de superfície é elevada. Depois, com mais estudos, percebeu que não é tão elevada assim. Então, a ciência ela é um processo de construção do conhecimento e que, muitas vezes, uma teoria que estava em vigor, ela cai para dar espaço para outra mais existente. Então, alguém pode chegar e dizer, olha, gente, aquilo que a gente achava que era aquecimento global não é. Aquilo que a gente achava que era efeito humano não é. Mas a gente precisa demonstrar isso para fazer o processo da ciência. E é só a partir disso que eu consigo discutir o resultado. Né? Mas eu gosto muito dessa pergunta, porque ela pergunta pensar como é que o processo do desenvolvimento da ciência acontece. Muito obrigado, tá, Matheus? Boa noite. Então, a minha pergunta vai ser já visando uma outra parte, que aqui sempre estamos visando o melhor caso, que todo estado é reversível. Mas, por exemplo, até ano passado, nós estávamos falando do caso da floresta amazônica, que era um caso que, se continuasse do jeito que estava ano passado, nos próximos 3 anos ela chegaria num estado que não seria mais reversível. Então, acaba sendo que no seu estudo de caso, para melhorar o aquecimento global, tudo, é sempre visando o melhor caso, não é? Qual é o seu nome? Derek. Perdão? Derek. Bom, Derek. A gente tem existe na literatura, não é um estudo,
Na verdade, eu foco no comportamento humano nesse contexto, né? Mas a gente tem na literatura de mudanças climáticas e aquecimento global dois conceitos. Um conceito é aquele que fala, olha, a gente precisa colocar em prática ações. Qual que é a busca atual científica? Né? Ele precisa de ações para que o aquecimento do planeta não chegue a 1,5 graus Celsius. Essa é a busca atual. Para poder atingir isso, todos os países estão sendo convidados, né? Tem aquelas conferências do clima, aí os países são convidados a colocar medidas, ações, a fazer transição de carro baseado em gasolina para carro elétrico, por exemplo, que são ações de mitigação. A palavra aí é mitigação. O que é ação de mitigação? Vamos agir para que não aqueça mais. O fato que já aqueceu um pouco existe. Já aqueceu. Não chegou a 1,5 graus Celsius, mas está aquecendo. Dado que já aqueceu um pouco, o clima já mudou. A gente já está vivendo, né, experienciando alguns efeitos. E para esses efeitos que já estão dados, a gente precisa de ações não de mitigação, mas de adaptação. Então, a gente precisa tirar pessoas que estão morando em determinados lugares e mudarem para outros lugares, porque aquele lugar se torna um lugar de risco. A gente precisa fazer obras para poder ampliar os rios em alguns lugares. Aí, em lugares que tem seca, a gente precisa saber como é que a gente lida com isso. São ações de adaptação. O cenário não é que é um cenário otimista que a gente olha. A gente olha os dois lados, né? A gente olha, dado que já aqueceu um pouco, isso não é reversível nesse momento, então vamos adaptar. E para aquilo que ainda não aqueceu, vamos colocar em prática ações. E no meu lado, né, dizendo, você pode perguntar para mim, e por que as pessoas, sei não, uma coisa que o governo deve estar preocupado de proibir determinadas coisas que emitem os gases do efeito estufa que levam ao aquecimento global, por que as pessoas são importantes? Quer saber por que as pessoas estão falando disso é importante? Porque as pessoas é que pressionam os seus políticos, a partir da conscientização, elas que pressionam os políticos para colocar em prática as ações de mitigação e adaptação. E é por isso que eu estou focando no comportamento. E as pessoas estão cientes disso. Agora, são um viés de mobilização que estou preocupado com isso, estou preocupado com a prova amanhã. Obrigado, Eric. Esse tem alguma na internet? Pessoal que está assistindo online, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Só dá congelado. Mais alguém? Pessoal, então, nesse caso, vou agradecer de novo a Alessandra aí. Vou fazer muitas perguntas para ele depois também. Obrigada aí pela participação, tá, gente? E espero que tanto a inquietação em relação à mudança climática, como a inquietação em relação à pesquisa, né, tenha chegado até vocês aí, porque a gente precisa disso, né? E aí o Alessandro pode ajudar muito nisso aí. Obrigada. Pessoal online, obrigada de novo. Pessoal, a lista de chamada está passando. Pode ir.